A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Ezequiel, capítulo 23. Deus, abençoa a nossa leitura, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olá e Oliabá, as duas meretrizes. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade, e ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá e a mais velha, e Olibá, sua irmã, foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém Olibá. Prostituiu-se Olá quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavalheiros montados a cavalo. Assim cometeu ela a sua devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles pelos quais se inflamavam, com todos os seus ídolos se contaminou. As suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade. E eles apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Por isso a entreguei nas mãos dos seus amantes, como nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais se inflamara. Estes descobriram as vergonhas dele. Levaram seus filhos e suas filhas, porém a ela mataram a espada. E ela se tornou falada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isso, a sua irmã, Olibá, corrompeu a sua paixão mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as da sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores e sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados a cavalos, todos jovens de cobiçar. Vi que se tinha contaminado. Os caminhos de ambas eram o mesmo. Aumentou as suas imputícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus, pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparências de oficiais semelhantes aos filhos da Babilônia na Caldeia, em terra de seu nascimento. Vendo-os, inflamou-se por eles, e lhes mandou mensageiros a Caldeias. Então vieram ter com ela os filhos da Babilônia para o leito dos amores, e as contaminaram com as suas impudicícias. Ela, após contaminar-se com eles, enjoada, os deixou. Assim, tendo ela posto o descoberto as suas devassidões e sua nudez, a minha alma se alienou dela, como já se dera com respeito à sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas impudicícias, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como o de jumentos e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim trouxestes à memória a luxúria da tua mocidade, como os do Egito apalpavam os teus seios e os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Oliabá,
Assim diz o Senhor Deus: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, os quais enjoada tu o deixaras. Eu os tratei contra ti todos os lados. Eu, os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soá, de Coá, e todos os filhos da Síria com eles, jovens de cobiçar, governadores e sátrapas, príncipes, homens de renome, montados a cavalo, vieram contra ti do norte, com carros e carretas, com multidão de povos, por Sião contra ti em redor, com paveses e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo e julgar Sião segundo os seus direitos. Porei contra ti meu zelo, e eles te tratarão com furor, cortar-se-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Levarão os teus filhos e as tuas filhas, e quem ainda te restar, assim consumido pelo fogo. Despojar-te-ão todos os teus vestidos e tomarão as tuas joias e adornos. Assim farei cessar em ti a tua luxúria e a tua prostituição, provenientes da terra do Egito. Não levantarás os olhos para eles, e já não te lembrarás do Egito, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu te entregarei nas mãos daqueles quem aborreces, nas mãos daqueles que enjoada deixastes. Eles te tratarão com ódio, levarão todo o fruto do teu trabalho e te deixarão nua e despida. Descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, a tua luxúria, as tuas devassidões. Estas coisas se te farão porque te prostituíste com os gentios e te contaminaste com os teus ídolos. Andastes no caminho da tua irmã, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás o copo da tua irmã, fundo e largo, e servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. Encher-te-ás de embriaguez e de dor o copo da tua irmã Samaria, e é o copo de espanto e de desolação. Tu o beberás e esgotá-lo-ás, e lhes roerás os cacos, e te rasgarás os peitos, pois eu o falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim e me virastes as costas, também carregarás com tua luxúria e com tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, julgarás tu o Olá e a Olibá? Declara-lhe, pois, as suas abominações, porque adulteraram nas suas mãos a culpa de sangue. Com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que se geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Ainda isto me fizeram: no mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados, pois, havendo sacrificado os seus filhos aos ídolos, vieram ao mesmo dia ao meu santuário para o profanarem. E assim o fizeram no meio da minha casa. E mais ainda mandaram vir uns homens de longe, fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram por amor deles. Te banhaste, coloristes os olhos, e te ordenaste de enfeites, e te assentaste num suntuoso leito, diante do qual se achava a mesa preparada, sobre que pusestes o meu incenso e o meu óleo. Como ela se ouviu a voz
de muita gente que folgava com homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram bracelete nas mãos delas, na cabeça coroas formosas. Então disse eu, da envelhecida em adultérios, continuará ela em suas prostituições e passará a estar com ela, com quem frequenta a uma prostituta? Assim passaram a frequentar a Olá e o Olibá, mulheres depravadas, de maneira que homens justos as julgaram como se julgam as adúlteras e as sanguinárias, porque são adúlteras e nas suas mãos há culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas, e os seus filhos e suas filhas matarão, e as suas casas queimarão. Assim farei cessar a luxúria da terra, para que se escarmentem todas as mulheres e não faça segundo a luxúria delas. O castigo da vossa luxúria recairá sobre vós e levarás os pecados dos vossos ídolos e saberei que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 24, parábola da panela. Veio a minha palavra do Senhor em nono ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atirará contra Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola da casa rebelde, disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: põe o lume a panela, põe-na e deita-lhe a água dentro, ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas, as espáduas, enche-a de ossos escolhidos, pegue do melhor do rebanho e empilha lenha debaixo dela, faz-lhe servir bem, cozam-se dentro dela os ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro da carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. Derramou sobre a penha descalvada e sobre a terra, para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande, amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça. O seu cobre se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela, e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil, não sai dela a sua muita vergonha, nem pelo fogo na tua imundícia está a luxúria, porque eis eu quis purificar-te, e não te purificaste, não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, Senhor, o disse: será assim, e eu farei, não tornarei atrás, não pouparei, nem arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos será julgada, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que as súbitas tirarei
a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentações pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes, não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo: não nos fará saber o que significam essas coisas que estás fazendo. Ele disse: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. Farei como eu fiz. Não cobristes o bigode, nem comereis o pão que os mandam. Trazeis a cabeça dos vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades, gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo o que ele fez. Assim fareis quando eu acontecer. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, não sucederá que no dia em que lhes tirar o objeto do seu orgulho, o seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo da sua alma, e os seus filhos e filhas. Neste dia virá ter contigo algum que escapar, para te dar a notícia pessoalmente. Nesse dia abrir-se-á a tua boca como com aquele que escapar. Falarás e já não ficarás mudo. Assim lhe servirás de sinal e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 25. Profecia contra Amon. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra ele. Dize os filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor, visto que dissestes bem feito acerca do meu santuário, quando foi profanado acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e da casa de Judá, quando foi para o exílio. Eis que entregarei ao poder dos filhos do Oriente, e estabelecerão em ti os seus acompanhamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos seus dois filhos de Amon um curral de ovelhas, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: visto como batestes as palmas e pateastes, e com toda a malícia da tua alma te alegraste da terra do Egito, e eis que estendi a mão contra ti, e te darei por despojo das nações, eliminar-te-ei dentro dos povos, e te farei perecer dentre as terras. Acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: visto como dizem a Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações, e eis que eu abrirei o flango de Moabe, desde as suas cidades fronteiras, a glória da terra.
Gesimonte, Baal, Meon e Kiriataim. Dá-la-eis aos povos do Oriente em possessão, como também os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo quando se vingou dela. Assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom, eliminarei dele homens e animais, torná-lo-ei deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom, por intermédio do meu povo de Israel. E este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, visto que os filisteus se houveram vingativamente, com desprezo de alma executaram vingança para destruírem com perpétua inimizade. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estendo a mão contra os filisteus e eliminarei os queretitas e farei perecer o resto das costas do mar. Tomarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões e saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver exercido a minha vingança contra ele. Aí paramos por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.